Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do empate frustrante do Palmeiras, na opinião do Nilson César, faltou competência. Outros comentaristas ali que faltou inteligência, porque o Palmeiras com 2 a mais não poderia sair com um empate, né? Não poderia sair com o empate da Neoquímica Arena como aconteceu. O resultado tinha que ser a vitória. Tinha que sair com a vitória para sair com os 3 pontos, com 2 jogadores a mais, mas acabou saindo só com 1 ponto. Vamos trazer os comentaristas aí no pós-jogo, vamos analisar, vamos reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e no final do vídeo eu trago as estatísticas da partida. Meus amigos, olha, Palmeiras e Corinthians empataram em Itaquera, Corinthians e Palmeiras 0-0, Corinthians com 2 expulsos. Não tem o que reclamar. O André expulso por gestos obscenos e o Mateuzinho de uma infantilidade danada também, já tinha amarelo, tomou outro amarelo, foi expulso. Foi vermelho, né? Não tomou nem outro amarelo. Foi vermelho direto no segundo lance, expulso. Aí faltou o quê? Faltou o Vitor Roque. Faltou o Arias, faltou o poder ofensivo para o Palmeiras, faltou o ataque do Palmeiras, né? Então, o Palmeiras, nossa, sente demais a falta desses jogadores, Vitor Roque, o Arias. O Paulinho não conta, porque o Paulinho não vem jogando no Palmeiras há um tempão. Então, não teve competência para matar o jogo. Verdade? Então, o resultado foi melhor para quem? Foi para o Corinthians, que com 9 homens conseguiu segurar o Palmeiras, que teve um ataque fraquinho. O ataque do Palmeiras foi bem fraco. O empate acabou sendo justo. Escutar algumas das propostas do Diniz, mas a partir da expulsão, o jogo pediu outra coisa do Diniz, pediu reorganização. Então, assim, o Corinthians começou jogando mais com bola. A partir da expulsão foi um jogo mais sem bola. Sem bola, depois da primeira expulsão, o Diniz fechou num 4-4-1 e baixou o Garro pela direita, com o Kaique pela esquerda, Raniel e Bidon por dentro. E depois da segunda expulsão, 2 linhas de 4. E aí o detalhe, o Corinthians tem tantos desfalques, especialmente entre os reservas, que o Diniz quase não tinha defensores no banco. Ele tinha 2. O João Vitor, que é o jacaré, lateral direito de 19 anos, e o Iago, que é um zagueiro que jogou a Copinha, de 17, que nunca jogou. Então, ele perdeu o lateral direito. Ele não tinha o lateral direito reserva, porque o Milan está machucado. O lateral direito que estava no banco era o moleque da base que ele não ia pôr. Então, ele fecha o jogo com o Carrilho de lateral direito. Ué. Praticamente não mexe 2 vezes no time, 3, bota o Lingard no final, né? O Diniz é um cara que mexe pouco, né, durante os jogos, mas ele foi tendo que fechar o time em organização. Então, até para o técnico que acabou de chegar e que está tentando aos poucos fazer o time jogar minimamente dentro do possível como ele quer, o jogo demandou dele outro tipo de postura, uma postura de organização sem bola. E dentro desse sentido, acho que ele sai com a missão muito mais cumprida do que o Abel. Hoje não o Abel, né? O João Martins e a comissão, porque o Abel estava suspenso para variar um pouquinho. Hoje, individualmente, né, já alguns jogadores que a gente até elogiou aqui do Palmeiras no meio da semana, né? Mesmo no empate contra o Júnior, né? Falando que o Felipe Anderson não estava entrando bem, o Maurício não estava tão bem assim, mas estava cumprindo ali a função e tal. Alguns jogadores que a gente estava elogiando bastante, hoje também não entregaram. Individualmente também o Palmeiras, Felipe Anderson entrou, hoje Felipe Anderson, foi se doído sai de ver, aquele viu? gol, a trajetória do Felipe Anderson vai ficar difícil. Se sai aquele Muito gol, complicado. porque, enfim, foi uma bobagem absurda, né? A maneira como ele se comporta no lance não é uma maneira que você tem que se comportar, obviamente, num jogo desse tamanho. Mas acho que, assim, além da questão individual, faltou inteligência ao Palmeiras a partir do momento que ele tinha, principalmente 2 jogadores a mais. Porque acho que 1 a mais ainda é uma coisa que o time adversário muitas vezes consegue se fechar, deixa de atacar e ao deixar de atacar, defensivamente ele se torna tão sólido quanto ele poderia ser com um jogador a mais. Agora, com 2... não tem desculpa. Com 2, você tem que ser inteligente. O Palmeiras tem jogadores técnicos, jogadores com capacidade de triangulação, de movimentação, né? Você tem que procurar esse tipo de jogo. E o que a gente viu várias vezes, a partir do momento que o Palmeiras tinha 2 jogadores a mais, o Alan tentando enfileirar
3, 4 jogadores, né? O chute de longa distância, quando você, teoricamente, tem espaço e tem que procurar o seu companheiro mais bem colocado, porque sempre vai ter alguém livre para receber uma bola e para você poder trocar passes e finalizar numa condição muito mais favorável para fazer o gol. Então, quando eu falo da incompetência, acho que a incompetência esteve, sim, ok, no aspecto individual, porque mesmo os caras que entraram não foram bem, né? O Sousa que tinha entrado tão bem no último jogo. O Sousa, é verdade, também. O Sousa que tinha entrado tão bem no último jogo, que foi a opção para ser titular, não entrou bem. O Felipe Anderson, dessa vez, quando entrou, não entrou bem, como vinha entrando na maioria dos jogos. O Maurício abaixo. O próprio Flaco, sempre brigando muito, participando, se mexendo, mas tecnicamente ele não acertou o tanto que costuma acertar. Então, acho que foi um jogo abaixo do Palmeiras tecnicamente, mas sobretudo taticamente. Porque quando você tem 2 jogadores a mais, não tem desculpa. Você tem que, pelo menos, criar um caminhão de oportunidades. Ah, é verdade, o Hugo fez grandes defesas ali, mas, primeiro, nenhuma grande defesa como a do Carlos Miguel. Não. Só do chute do próprio Gabriel Paulista, que quando Isso, é verdade. Foi a defesa que o Hugo fez razão. mais difícil. Você tem razão. Foi a defesa mais difícil, que foi, né, quer dizer, um chute do próprio jogador do Corinthians. Então, eu acho que faltou competência ao Palmeiras nesse jogo. De novo, né? Eu sei o peso que um derby tem e sempre as pessoas querem criar sempre, né, tem que trocar tudo. Obviamente não é o caso. O Palmeiras é líder do campeonato, com até boa margem em relação aos adversários, mas hoje foi muito incompetente. Para mim, não tem discussão em relação a isso. Faltou Abel à beira do gramado? Quem acha que passa por isso também? Esse é um assunto que a gente vai falar e... Ou pra quê? Oi? Para reclamações ou para... Também para reclamações. Hoje ele está pilhado. ser expulso de... Aliás, olhando para o que foi o jogo, né? A quantidade de reclamação... É capaz dele ter sido expulso hoje de novo, né? É bem possível. É porque teve lance polêmico pra caramba também. Teve pedido de pênalti, tudo que a gente vai mostrar aí na sequência. Eu acho que é um papo... Acho que o Jean que sempre fala isso. Que às vezes a gente também superestima. Eu não consigo afirmar que se o Abel tivesse ali, não, porque ele ia ter tido uma sacada e falado alguma coisa, até porque hoje a comunicação existe. Você tem telefone aqui, telefone acolá. A comissão que está com ele conhece a cabeça dele há muito tempo, conhece o Palmeiras há muito tempo, conhece esse grupo há muito tempo. Então, se não deu certo hoje também é pelo Abel, se tivesse dado certo também seria pelo Abel, não por conta do João ali na beirada. Não acho que tenha faltado, o Palmeiras estava apático porque o treinador, porque em muitos momentos o Abel já não esteve à beira do campo e o Palmeiras venceu. Trazer aqui agora a matéria da partida, pessoal. Tá aí, ó. Expulsões e emoção até o fim. Corinthians e Palmeiras ficam no empate. Na minha opinião, um resultado ruim para o Palmeiras. Palmeiras com 2 jogadores a mais. Tinha que sair com a vitória, tinha que sair com um resultado positivo e acabou levando apenas 1 ponto. Vamos aí continuar o debate. No final do vídeo eu trago as estatísticas da partida. E o trabalho já estava ali enraizado. Acho que hoje, desde o início, independentemente da presença ou não do Abel, não era o Palmeiras que a gente já acostumou a ver em jogos, sabe, mais pegados, inclusive. O Palmeiras já achou soluções em jogos mais pegados. E não foi uma situação de, o Abel ali hoje deixou o time um pouco perdido. Acho que não foi exatamente isso. O João também não é muito diferente do Abel, né? Nesse sentido ali, a beira do gramado, de personalidade, de intensidade, de pilhar a equipe. Não é muito diferente. Para mim, faltou futebol, porque no momento que você tem um jogador a menos... tudo que, por exemplo, eu tô com um jogador a menos, o que eu quero é que meu adversário fique alçando bola na área. Vai ficar alçando bola. A gente tem o Gustavo Henrique na defesa, que tem quase 2 metros de altura e consegue ir tirando e rifando a bola. Então, o Jean falou muito bem, se você tá com um jogador a mais, você tem que ter a posse da bola com inteligência e tentar ali triangulações, para você tentar envolver o seu adversário. Essa daí é do Maurício, é um pouco dali da entrada da área. As jogadas do Palmeiras de perigo foram mais de chutes de longa distância do que de jogada trabalhada. Ou a outra do Alan lá que termina naquele chute, né? Essa daí. Do Alan que ele passa por 3, enfileirando como o Jean trouxe. Sousa, né? E é o do Sousa lá com o Gabriel Paulista. Eu não sei se vai entrar na discussão daqui a pouco, mas enfim, também deve entrar. Vai entrar. O chute aí do Gabriel Paulista, que, enfim, para mim acertou o Sousa. A gente vai entrar nessa discussão. Mas para mim faltou futebol, claramente faltou futebol Palmeiras, até porque teve 2 jogadores a mais e forçou, para mim, sentiu muita falta do Ares, como a gente estava falando ali no início. O time do Palmeiras fica penso com o Ares, né? Já acostumou a ter um jogador que vai acalmar o jogo, que vai acelerar quando tiver que acelerar, que vai acalmar, que fisicamente aguenta o tranco, também tem essa diferença. E hoje foi mais ou menos o jogar no Alan lá do lado direito, né? Me lembrou muito quando falava-se da Estevão dependência, né? De ficar
invertendo a bola do lado direito para um moleque tentar definir a partida, e do outro lado ficava assim, mais ali uma troca de passes na tentativa de gerar espaço. Mas hoje eu acho que essa questão do Estevão era algo até muito mais coordenado e pensado para você buscar. Hoje a situação no Alan, para mim, era muito mais algo ali dele. Intuitivo, não tinha o que fazer, então ele buscava. Lembrou um pouco o jogo de quarta-feira do Palmeiras contra o Júnior, né? A gente já falou aqui. Foi torto pro Arias, né? E o contexto do jogo, a parte da dificuldade que o Palmeiras teve, né? O Palmeiras tem feito os seus melhores jogos no ano, nos jogos em que ele consegue jogar mais em transição com menos posse. No jogo da Colômbia, o gol do Júnior no começo obrigou o Palmeiras a tomar a iniciativa, e o Palmeiras sofreu com isso. Tanto que o Palmeiras só conseguiu o empate no momento em que ele conseguiu fazer uma mínima transição, percorrer com o Sousa percorrendo um pouco mais, não foi um gol de construção, e ali o Palmeiras empatou o jogo na Colômbia. E hoje, de novo, né? A partir do momento em que o Corinthians tem um jogador expulso e que a posse de bola, até então a posse estava meio que um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. A partir do instante que o André é expulso e o Palmeiras tem que tomar a iniciativa do jogo, de novo o Palmeiras sentiu dificuldade de articular. Então, assim, o Palmeiras, no momento, neste recorte de temporada, ele é um time em crescimento, ele é um time muito forte, mas as últimas vezes em que ele teve que tomar a iniciativa do jogo contra um time de bloco mais baixo, ele sofreu. Porque a característica do Arias é de mais correr no espaço, a característica do Alan é de mais correr no espaço, o Flaco é um atacante de mais movimentação. Então hoje, de novo, pelo segundo jogo seguido, em contextos diferentes, o Palmeiras sofreu para criar contra quem baixou o bloco. Eu acho que, do ponto de vista tático, fica esse alerta para o Palmeiras daqui para frente, porque, assim, tirando os jogos em que o Palmeiras vai conseguir abrir o placar rapidamente, ninguém vai ficar dando espaço para o Palmeiras fazer transição. E hoje, mais uma vez, o Palmeiras teve muita dificuldade com isso. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Corinthians e Palmeiras 0-0, empate frustrante. Palmeiras deixa de conquistar 3 pontos aí na tabela. Trazer aqui agora as estatísticas da partida após o empate, está aí na tela. Posse de bola 68% do Palmeiras, 32% do Corinthians. Gols esperados 0,67 do Palmeiras, 0,55 do Corinthians. Total de chutes, finalizações 16 do Palmeiras, 6 do Corinthians. Chutes certeiros no gol 4-4. Chances perigosas criadas, 1 do Corinthians, nenhuma do Palmeiras. Escanteios 7-2 para o Palmeiras. Impedimentos, nenhum para o Corinthians, 1 para o Palmeiras. Passes completos, 378 do Palmeiras, 154 do Corinthians. Cartões vermelhos, 2 do Palmeiras, do Corinthians, 0 do Palmeiras. Está aí as estatísticas da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.